Olá pessoal, então, dando prosseguimento ao nosso curso, hoje eu vou falar sobre a absorção de calor por sólidos e líquidos. Então na última aula a gente viu que o calor é energia transferida devido a uma diferença de temperatura. Então o trabalho também é energia transferida devido à aplicação de uma força. Então agora a gente tem aqui duas maneiras de transferir energia, dois processos de transferência de energia entre o sistema e o ambiente, por exemplo. E hoje especificamente então vou focar em como é a absorção, como é que a gente calcula a quantidade de energia absorvida por sólidos e líquidos via calor. Quanto vale, qual é a relação entre o calor e a temperatura no sistema. Então, veja, quando o sistema absorve uma certa quantidade de calor, ou de energia via calor, aumenta a temperatura. Quando o sistema cede calor, diminui a temperatura. A relação entre a quantidade de energia transferida, que é o calor Q, e a variação de temperatura do sistema ΔT, existe uma relação de proporcionalidade entre essas duas quantidades. Existe uma relação, na verdade, linear. Certo? A quantidade de energia transferida, ela cresce linearmente com a variação de temperatura do sistema. Tá certo? E a constante de proporcionalidade entre a energia transferida via calor e a variação de temperatura do sistema, eu vou chamar de C. Tá certo? C é o que a gente chama de capacidade térmica do sistema. Então, a capacidade térmica do sistema C é igual ao que? A quantidade de energia, por exemplo, absorvida pelo sistema, dividido pela variação de temperatura do sistema durante essa absorção. Tá certo? Então, esta é a definição de capacidade térmica, mas isso vem simplesmente do fato de que a relação entre calor cedido ou absorvido e a variação de temperatura é linear. Essa aqui é simplesmente a constante que intermedia essa relação linear. Então, a capacidade térmica, ela mede qual é a quantidade de energia que eu preciso para aumentar ou diminuir a temperatura de um sistema em uma unidade. Por exemplo, no SI, a capacidade térmica mede quantos joules eu preciso para variar a temperatura do sistema de 1 grau. Por exemplo, quantos joules o sistema, quanto calor o sistema precisa absorver para aumentar a temperatura em 1 grau. No SI, a unidade de capacidade térmica é simplesmente joule dividido por Kelvin. Tá certo? Então, para dois sistemas, se eu tiver dois sistemas físicos onde eu tenho a mesma variação do ΔT, digamos que eu tenho uma certa quantidade de energia, não. Imagina que dois sistemas físicos foram levados de uma temperatura inicial para uma temperatura final, as duas temperaturas iguais, ou seja, eu tenho o mesmo ΔT para dois sistemas físicos. Aquele que tem a capacidade térmica maior vai ter absorvido, por exemplo, a quantidade maior de calor. Ou seja, quanto maior a capacidade térmica de um sistema, mais energia, por exemplo, eu preciso dar para o sistema para aumentar a temperatura dele. Tá claro? Bom, a capacidade térmica. A capacidade térmica tem duas propriedades importantes da capacidade térmica. Primeiro, C, eu vou botar assim, é uma quantidade extensiva. Não é muito importante essa nomenclatura aqui, eu só estou colocando ela porque ela vai aparecer ao longo do curso de física de vocês. É uma quantidade extensiva, o que significa que ela depende, existe uma relação linear entre a quantidade de massa do sistema e a capacidade térmica, ou seja, quanto maior a massa do sistema, maior a capacidade térmica do sistema, é isso que significa essa nomenclatura. Então, uma quantidade extensiva, ou seja, a capacidade térmica depende de duas coisas, depende da massa total do sistema,
Tá certo? É isso que significa a capacidade térmica ser uma quantidade extensiva, e a capacidade térmica depende da substância. Certo? Ou seja, a capacidade térmica da água é diferente da capacidade térmica do chumbo. Tá? Então depende do tipo de substância e da quantidade de massa que eu tenho no meu sistema. Vejam, sobre a quantidade de massa. Suponha que eu tenho lá 1 litro de água e 2 litros de água, eu coloco os dois no fogão com a mesma chama, tá? Coloco lá a mesma chama, né? 1 litro de água, 2 litros de água. Tá? 2 litros de água vão demorar o dobro do tempo para a água ferver em comparação com 1 litro de água. Ou seja, eu preciso fornecer o dobro de energia para 2 litros de água em comparação com 1 litro de água para fazer a água ferver. Tá certo? Ou seja, dobra a quantidade de massa, dobra a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para variar a mesma temperatura. Tá claro? Então, se a capacidade térmica é proporcional à massa total do sistema. Tá? A capacidade térmica é proporcional à massa total do sistema. Ou seja, dobra a massa do sistema, dobra a capacidade térmica, porque eu vou precisar fornecer mais energia para variar a temperatura, porque eu tenho mais massa no meu sistema. Tá certo? E, bom, o coeficiente que intermedia essa relação linear entre a capacidade térmica e a massa, eu escrevo como um C minúsculo, tá? E esse C minúsculo é o que a gente chama de calor específico. Calor específico. Então, o calor específico é igual a C, a capacidade térmica do sistema, dividido pela massa. Certo? Tá? Qual é a vantagem do calor específico? Ele agora não depende da massa do sistema. O calor específico depende somente da substância. Certo? Tá? Então, pessoal, atenção, aqui é a massa total do sistema, né? No SI, qual é a unidade de calor específico? Bom, é Joule por Kelvin, que é a unidade da capacidade térmica dividido pela massa. Joule por Kelvin vezes quilo. Tá? Então, essa é a unidade de calor específico. É uma propriedade da substância, tá? Unicamente da substância. Então, a água tem um calor específico, o chumbo tem outro, independente da quantidade de massa que eu estou considerando, uma propriedade unicamente da substância. Tá? E a definição, assim, em palavras, é muito parecida com a capacidade térmica. Tá? No SI, por exemplo, o calor específico ele mede quantos joules eu tenho que fornecer, por exemplo, para o sistema para aumentar 1 kg de substância de 1 Kelvin. Tá? Então, é a quantidade de energia por Kelvin por quilo. Quanta energia eu tenho que fornecer ou remover do sistema para variar a temperatura de 1 Kelvin de uma amostra de certa substância que contém 1 kg. Tá claro? Deixa eu colocar aqui só alguns valores para vocês verem, tá? Para vocês compararem diferentes substâncias. Tá? Isso aqui tanto para sólidos quanto líquidos. Tá? Eu tenho aqui algum chumbo. Tá? Chumbo é estado sólido, né? Capacidade, calor específico do chumbo vale 128 joule por Kelvin por quilo. Depois, cobre, que também aqui no caso é sólido. Tá? Esse aqui é o calor específico do cobre no estado sólido. Tá? É um pouco maior que do chumbo, 386 joule por Kelvin por quilo. E daí eu peguei dois exemplos de líquidos. Tá? O etanol em estado líquido, o C vale 2.430 joule por Kelvin por quilo. E claro, a água. Tá? O calor específico da água, C, é igual a 4.180 joule por Kelvin por quilo por Kelvin. Certo?
Tá? Isso aqui, tá? Isso aqui é exatamente também igual a... Isso aqui é exatamente igual a 1 caloria por grama por Kelvin. Certo? Ou seja, eu preciso fornecer 1 caloria para fazer variar 1 grama de água de 1 Kelvin, de temperatura de 1 Kelvin. Tá certo? Isso aqui é só convertir, tá? Eu converti desse para essas unidades aqui. Tá claro? Pessoal, notem que a água tem um calor específico aí em comparação com as outras substâncias que eu coloquei razoavelmente grande. Tá? Então vejam, quanto maior, na verdade, por uma certa substância, quanto maior o calor específico daquela substância, mais difícil, digamos assim, é mudar a temperatura da substância. Porque, bom, isso significa que se eu pegar aqui 1 kg de chumbo e 1 kg de água, o calor específico da água é maior, tá? Eu vou precisar dar mais energia para fazer variar a temperatura da água do que do chumbo. Tá? Deixa eu fazer só assim, um exemplo muito qualitativo, tá? Nesse sentido aí, só para vocês verem, não vou fazer nenhuma conta, tá? Só para a gente comparar e para a gente entender um pouquinho melhor o que significa o calor específico. Tá? E, bom, de quebra a capacidade térmica, né? É basicamente a mesma definição, o mesmo significado físico, a única diferença é que uma quantidade depende da massa, né? E a outra não. Tá? Então imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho uma massa de chumbo e uma massa de água de 1 kg. Tá? Pego lá 1 kg de chumbo, 1 kg de água, coloco os dois, tá? Eu tenho os dois a uma certa temperatura inicial, os dois a mesma temperatura inicial, vou lá e coloco os dois, meu 1 kg de chumbo e 1 kg de água no forno. Tá? Então a temperatura, espero até que tanto o chumbo quanto a água atinjam um equilíbrio térmico com o forno. Então tanto o chumbo quanto a água, se eles estão em equilíbrio térmico com o forno, de acordo com a lei zero, eles estão também em equilíbrio térmico entre si. Então as temperaturas iniciais e as temperaturas finais nesse experimento simples são iguais, tá? Devido à nossa condição de equilíbrio térmico. Vamos lá então, qual é o calor? O que eu quero fazer? Eu quero só comparar, tá pessoal? Então um exemplo muito simples, qualitativo, eu só quero comparar a quantidade de energia absorvida pela água e pelo chumbo nesse processo. Tá? Então, tanto para o chumbo quanto para a água eu tenho um ΔT positivo, eu coloquei os dois tinham a mesma temperatura inicialmente, coloquei os dois dentro de um forno. Tá? Então, como é que vai ser o calor absorvido para o chumbo? Tá? O calor absorvido para o chumbo vai ser igual à capacidade térmica do chumbo, que é igual, de acordo com aquela expressão ali, a massa de chumbo que eu tenho, tá? Vezes o calor específico do chumbo, vezes a variação de temperatura do chumbo. Tá? E para a água, eu tenho uma relação análoga. Tá? Então, o calor absorvido pela água nesse processo vai ser o quê? A massa da água, vai ser a capacidade térmica da água, que é MVC. Então, massa da água, calor específico da água, vezes variação de temperatura. Essa variação de temperatura é a mesma para as duas amostras, tá? Porque as temperaturas finais iguais são as mesmas. Isso aqui, eu tenho 1 kg, tanto de água tanto quanto de chumbo, tá? De modo que daqui, vejam, eu tenho a mesma variação de temperatura para a mesma quantidade de duas substâncias diferentes, então o que a gente obtém aqui, como o C da água é bem maior do que o C do chumbo, eu obtenho que o Q da água é maior que o Q do chumbo. Ou seja, eu precisei fornecer, a água absorveu muito mais energia do que o chumbo para conseguir passar da temperatura inicial para a temperatura final. Tá certo? Então, apesar das temperaturas finais serem iguais, a energia térmica das duas amostras é muito diferente. Tá? Porque a água absorveu muito mais energia do que o chumbo nesse processo. Tá certo? Tá? Então, temperaturas iguais finais não é sinônimo de energia térmica, de que não é idêntico, não é a mesma coisa do que os dois sistemas têm a mesma energia térmica. Porque eles absorveram quantidades de energia
muito diferentes. A água precisou de muito mais energia para fazer variar essa temperatura, para aumentar a temperatura de um ΔT, porque ela tem um calor específico muito maior. Tá certo? Tá? Então, a água, na verdade, tá? A água, devido a esse calor específico alto, tá? A água ela é muito útil para armazenar energia térmica, porque tu consegue, por exemplo, ela é utilizada para captar energia solar, né? Ela é usada para armazenar energia solar, porque ela tem uma capacidade térmica alta, um calor específico alto, né? Faz mais sentido falar, de modo que ela pode absorver bastante energia, tá? Sem mudar muito a temperatura. Tá? Então isso é uma propriedade bastante interessante, tu consegue armazenar bastante energia térmica sem variar muito a temperatura da água. Tá? Se a temperatura da água variasse muito, bom, por exemplo, poderia, tá? Depois de um certo ponto, a água poderia virar vapor. Tá? Então, que é uma situação que a gente quer evitar quando eu quero usar a água como um reservatório de energia térmica, por exemplo. Tá claro? Então, quantidades grandes de água são muito úteis, tá? Elas conseguem absorver calor do ambiente e armazenar na forma de energia térmica de uma maneira bastante eficiente, devido ao fato de que o calor específico da água é razoavelmente grande. Tá certo? Bom, só algumas observações finais. Tá? Deixa eu apagar aqui. Eu só quero fazer algumas observações finais. A primeira, tá? Bom, que eu acabei não falando, ambas as constantes são positivas, né? Tanto o calor específico quanto a capacidade térmica são sempre números positivos. Então, se vocês estão lá resolvendo um problema e chegam num número negativo, significa que vocês erraram alguma coisa. Tá? Então, veja, por exemplo, que é igual, bom, tá aqui, né? Tá. Escreva aqui de novo, né? Capacidade térmica vezes variação da temperatura. Se o sistema absorve calor, por exemplo, e a temperatura aumenta, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, logo C é positivo. Se o sistema cede calor e a temperatura diminui, isso aqui é negativo, isso aqui também é negativo, a capacidade térmica é positiva. Tá? Então essa expressão aqui, ela me dá, tá? Ela me fornece a relação entre a variação de temperatura do sistema e qual foi a energia transferida no processo, para sólidos e líquidos. Tá? Para sólidos e líquidos, essa é uma relação bastante útil. Vejam, essa aqui é uma relação linear entre Q e a temperatura. Tá? Eu vou só fazer aqui uma observação de que, em geral, o calor específico das substâncias ele depende da temperatura, tá? Ou seja, isso aqui não é bem constante. Tá? Então, isso aqui eu posso escrever como a massa total do sistema, calor específico é ΔT. Então, isso aqui em geral depende, tem uma dependência fraca com a temperatura para sólidos e líquidos. Tá? Deixa eu só colocar aqui um dado para vocês verem no caso da água. Tá? Então, por exemplo, o C da água, se eu tiver se eu pegar água a 0 graus, tá? O C da água vale para essa temperatura 1 caloria, tá? Eu peguei esse dado em caloria por gramas vezes Kelvin. Tá? Então, esse aqui é o calor específico da água a 0 graus. Se eu for a 100 graus, tá? Isso aqui, tá? Se eu for a 100 graus, o calor específico ele muda um pouco. Tá? O C é aproximadamente 1,008 caloria dividido por grama vezes Kelvin. Tá? Então é uma variação muito pequena, na terceira casa significa que a variação é de aproximadamente 1%, mas existe. Tá? O que, em outras palavras, significa que a relação entre Q e a variação de temperatura não é linear, porque se isso aqui depende da temperatura, a relação entre Q e variação de temperatura não é mais linear. Tá? Então o calor específico ele depende fracamente da temperatura. Certo? Se eu medir um calor específico a 0 graus ou a 100 graus, eu vou obter um resultado levemente diferente. O que significa que isso aqui é uma função que depende da temperatura de uma maneira fraca, digamos assim. Tá certo? Mas, pessoal, para efeitos de resolução de lista de exercícios, essa relação aqui sempre, obviamente. Tá? Essa relação aqui é o que vale. Tá? Então, essa é uma observação que eu queria fazer.
Tá? Mas obviamente é tá? Do ponto de vista prático nós vamos usar sempre isso aqui para sólidos e líquidos. E o segundo ponto é que o calor específico em geral ele depende de como a energia foi transferida para o sistema. Eu posso ter calor específico, por exemplo, a pressão constante, tá? Eu posso aumentar a temperatura, eu posso fornecer energia para o sistema via calor a pressão constante. Por exemplo, tá? Eu pego uma barra de ferro, pego uma barra de ferro no ambiente e aqueço ela. Tá? A pressão da barra de ferro é constante, ela está em contato com a pressão. A pressão na barra de ferro é a pressão atmosférica que é constante, então a barra em geral se expande. Né? Então, nesse caso aí, eu estou fornecendo energia, o sistema está absorvendo calor, absorvendo energia a pressão constante. Tá? E eu posso fazer isso também a volume constante, que é muito, tá? Então, no primeiro caso, a pressão constante, o calor específico à pressão constante, ele é uma medida muito comum no caso de sólidos. No caso de líquidos, eu tenho, por exemplo, o calor específico também, tanto a pressão constante quanto a volume constante. Tá? Então, o sistema pode absorver energia via calor a volume constante. Por exemplo, quando eu tenho um líquido, boto água dentro do recipiente com volume constante e aqui é só água. Tá? Então, nesse caso aí, eu tenho uma absorção de calor a volume constante. Tá? Então, eu tenho aí dependendo do processo, então eu tenho um calor específico a volume constante, que em geral a gente chama de CV, e eu tenho um calor específico a pressão constante, que a gente chama de CP. Certo? Vejam, esses dois calores específicos, eles são aproximadamente iguais, eu vou escrever isso aqui, para sólidos, materiais sólidos e líquidos. Tá? Então a gente não precisa se preocupar com a diferença entre esses dois calores específicos no caso de sólidos e líquidos, porque eles são aproximadamente iguais. A gente vai usar isso aqui no caso de sólidos e líquidos. Agora, no caso de gases, existe uma diferença significativa entre esses dois calores específicos, isso a gente vai ver mais adiante. Tá certo? Bom, por último, eu tenho que introduzir um conceito que é muito importante nessa área, que é o conceito de reservatório térmico. O que é um reservatório térmico? Tá? Um reservatório térmico é um sistema, tá, que possui uma capacidade térmica infinita. Tá? Então, um reservatório térmico possui uma capacidade térmica infinita. Tá? Então isso aí está muito... vamos ver um pouquinho mais assim do ponto de vista prático o que isso significa. Veja, a relação entre calor e capacidade térmica está ali. Eu vou escrever o seguinte, a variação de temperatura do sistema. Tá? Então, o que é um reservatório térmico? É um sistema com capacidade térmica infinita. Então, como é que é a variação de temperatura desse sistema? Eu vou isolar o ΔT daquela fórmula lá, a gente pode escrever dessa maneira assim. Calor absorvido ou cedido dividido pela capacidade térmica. Vejam, se C vai para infinito, como é que é a variação de temperatura do reservatório térmico? A variação de temperatura do reservatório térmico vai para zero, independente da quantidade de calor absorvido ou cedido. Então, o que é um reservatório térmico, afinal? Um reservatório térmico é um sistema, como ele tem uma capacidade térmica infinita, ele pode tanto absorver energia via calor, quanto ceder energia sem mudar a temperatura. Então, a temperatura do reservatório térmico não varia. Ele pode receber calor à vontade, pode ceder calor à vontade e a temperatura dele não varia. Como é que eu faço? Como é que eu faço para ter capacidade térmica infinita? Qual é a maneira mais fácil de eu fazer isso? É eu pegar um sistema com uma massa muito grande. Né? A capacidade térmica ela é igual à massa do sistema vezes o calor específico. Tá? Então, se eu pegar um sistema com uma massa muito grande, uma massa que, em comparação com as outras massas do meu problema, ela é muito grande, eu vou ter uma capacidade térmica muito grande também. O que significa que a temperatura desse sistemão não vai mudar. Tá? Então, exemplos de reservatório térmico. Tá?
o ar, a atmosfera, o oceano é um reservatório térmico, tá? E, bom, são sistemas onde eu tenho uma massa muito grande em comparação com as outras massas do meu problema. Tá? Então, por exemplo, pego uma xícara de café quente, tá? Exemplo que eu já dei aí umas 2 vezes, creio eu. Tá? Pego uma xícara de café quente e coloco na mesa. Bom, coloco aqui nessa sala. Essa sala aqui, o ar aqui nessa sala funciona como um reservatório térmico, porque ele vai absorver energia, né? Ele vai absorver calor da minha xícara de café e não vai mudar a temperatura. Eu não coloco uma xícara de café aqui e começo a esquentar a sala. Tá? Então, porque a massa, a capacidade térmica desta sala aqui, em comparação com a capacidade térmica, ou com a massa da minha xícara de café, a capacidade térmica da sala é muito maior que a capacidade térmica dessa xícara de café, que tem uma massa pequena. Tá certo? Então, o ar aqui pode receber energia via calor sem praticamente alterar a temperatura. Tá? Então, o conceito de reservatório térmico é importantíssimo para essa área do curso. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Tá? Então, o reservatório térmico é um sistema muito grande em que a temperatura não muda. Então, eu penso sempre no ar, a quantidade grande de ar, uma piscina, o oceano, todos esses sempre funcionam como reservatórios térmicos. Certo, pessoal? Próxima aula eu vou fazer algum exemplo e entrar já em calor latente de transformação. Tá? Até lá!